Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer a retap, né, da AP do livro, tá? Eram questões objetivas, mas todas contextualizadas. Então, sempre que é a leitura do livro, a gente pede assim para o aluno ler 2 vezes para marcar bem as questões, tá? Então, o primeiro livro foi o livro da Stella K, Cuidado, não olhe para trás. Esse livro narra a história dos garotos, não é, numa investigação. Então, ele muda para o apartamento, não é? E aí ele acha tudo muito estranho, o novo prédio, e ele começa a investigar, né? O Caruncho é o personagem principal. E aí ele consegue um colega, assim, fazer amizade com um colega do prédio, e uma garota também, tá? E tem a irmã dele, só que a irmã dele só tem 10 anos, mas ela é muito esperta, ela consegue descobrir alguma coisa, e aí tudo que acontece, ele escreve no diário. E o livro começa assim, ó, Diário Secreto, 12 de janeiro. E termina, a última página do livro termina com também uma página de diário. Deixa eu ver aqui quando ele termina a data. 30 de janeiro. Ó, Diário de Carlos Peroba Filho, 30 de janeiro. Né? Então, tudo ele registra no diário. E a irmã dele lê o diário dele. Só que ele terminou não ficando zangado com ela, porque ela tinha alguma coisa e aí acrescentou, contou o que sabia e ajudou na investigação. Então, é uma narrativa policial, não é? E vamos às perguntas. Então, tem assim, ó. Faz 2 dias que eu mudei. O apartamento ficava no 2º andar, no térreo. Trombou uma garota de olhos puxados, cabelos compridos e lustrosos, que pareceu surgir do nada. A garota a quem Caruncho se refere no trecho acima é... Aí tem a Marina, Sumico, Vanilda, Frica e Ina. Na verdade, garota mesmo só tinha Sumico e Ina, não é? Porque Dona Frica era uma senhora, Vanilda era mãe era mãe de uma delas lá. E a Marina também não era personagem adulto também, tá bom? Aí você encontra esse texto na página 8. Então, eu vou voltar aqui à página 8 e vamos ler aqui o que é que diz nessa página 8. Ó, no térreo trombou uma garota de olhos puxados, cabelos compridos e lustrosos, que pareceu surgir do nada. Os dois ficaram sem jeito, meio envergonhados. Oi, Caruncho, falou, vermelhando as bochechas. A garota, com um sorrisinho que lhe fechou de vez os olhos, perguntou: Você é o menino novo do 21? Então, aí é a Sumico, tá? Então, tá na página 8 e 9. Tudo bem? Então, essa questão 1 tá bem clara logo no comecinho do livro. Vamos para o 2. O item 2. Quando entrou no quarto e abriu a gaveta da escrivaninha, Caruncho reparou logo a diferença.
isso foi remexido, ora se foi. Então, alguém tinha vindo procurar alguma coisa ali, propositadamente. Mas o quê? O diário. Alguém tinha aberto o diário. Quem andou mexendo na gaveta e lendo o diário do menino? Essa questão aí, ela está na página 34. Então, vamos lá no livro 34, é a parte que fala do diário, tá bom? 34. Ó, mesma coisa. Quando entrou no quarto, abriu a gaveta da escrivaninha, não é? O diário, exclamou em voz alta. Caruncho tirou o caderno de capa dura da gaveta e examinou. Alguém tinha aberto o diário. O marcador estava na página errada. Se não tinha sido nem o pai, nem a mãe, então só podia ser. O menino já ia sair correndo como uma fera para acusar a culpada, quando, ao abrir a porta do quarto, deu de cara com a irmã. A garota parecia estar esperando por ele, ali em pé. Ina, você andou mexendo na minha gaveta e lendo, aí ela complementou, né? E lendo o seu diário, respondeu ela com firmeza. Você não tinha o direito de fazer isso. Ele é secretíssimo, protestou o garoto furioso. Calma, irmãozinho. Eu não pretendia xeretar seus assuntos particulares. Só queria entender um pouco mais sobre tudo o que vem acontecendo por aqui. Eu sei que você está investigando. Aí começa a discussão, né? Isso não é da sua conta. Aí ela diz, é sim. Aí quando ele percebe que ela sabe de alguma coisa, e porque ela começou a sair com a Sumiko e visitar lá a senhorinha lá, né, do apartamento e descobrir mais coisas, aí pronto, eles se uniram. Aí ficou na investigação o Caruncho, a irmã, a Sumiko, o outro menino, né, e as crianças todas do prédio, tá certo? Então, vamos à questão 3. Diz assim, ó. Lá no prédio antigo, eu conhecia todo mundo. Tinha um monte de amigos. Carluxo vai ver se o jornal e desceu aos pulos, os dois lances de escada. O apartamento ficava no segundo andar. O prédio é pequeno. Qual andar do prédio é uma espécie de depósito onde ninguém vai porque é proibidíssimo? Bom, quando fala aqui, ó, Carluxo, é o pai que está falando. Por isso, o apelido dele, na verdade, é Caruncho, foi botado pela a irmã. Só que o pai fala Carluxo, porque o nome do menino é Carlos, o do pai também é Carlos, tá? Aí a pergunta é, o prédio é pequeno. Qual andar do prédio é uma espécie de depósito aonde ninguém vai porque é proibidíssimo? Ora, no livro fala muito do quinto andar, né? Fala muito. Só que essa resposta é no sexto, tá? Esse depósito é no sexto e está na página 3, na página 9, tá? Página 9. Vamos ler lá a parte do prédio, página 9 do livro de vocês. O prédio é pequeno, você sabe. Tem só 5 andares, com 2 apartamentos em cada um. O sexto é uma espécie de depósito, onde ninguém vai, é proibidíssimo. Então, a pergunta é com relação a esse contexto, tá? O livro ele fala muito do quinto andar, porque quando o Gaspar trouxe os tamancos com alguma coisa escondida lá no salto, que a gente sabe que foi aquele pó, aquela arma química,
Ele escondeu lá no quinto andar, fala muito do quinto andar, só que a pergunta aqui é contextualizada, tá certo? Eu dei o contexto e a pergunta foi com relação ao depósito. Esse depósito era onde estava o cachorrinho da Dona Frica, onde estava o gato, não é? Ele escondeu o gato lá, e os outros animais, e até a planta carnívora chegou a esse depósito, quando os meninos ficaram presos também. Então, esse sexto andar é nesse contexto aqui, ó. Qual andar do prédio é uma espécie de depósito aonde ninguém vai, porque é proibidíssimo. Foi o sexto, tá bom? Foi o sexto. Vamos à questão 4. A questão 4 diz o seguinte: no trecho, o cãozinho de Dona Frica não voltou a ser como era, mas continuava extremamente dócil e simpático. Como não conseguia manter o pescoço em pé, o Dr. Breck Adler improvisou uma coleira especial de 2 andares, com meio metro de comprimento e talas alcochoadas para o pescoço ficar ereto. Aí a pergunta aqui é de gramática, tá? Mas vamos entender aqui. Então, o cachorrinho da Dona Frica sumiu. O que aconteceu com ele? Aquele farmacêutico, cientista, né, que nós vamos, que fala muito dele no livro, ele fez uma experiência com o cachorrinho e deixou o cachorrinho assim. Então, e com isso o bichinho ficou assim, bem diferente. Aí esse psiquiatra aqui de animais, o Dr. Breck, ele improvisou essa coleira para o cãozinho de Dona Frica e ele ficou um cãozinho adorável, entendeu? Tranquilo, na história diz isso, tá? Agora, a classe gramatical das palavras em destaque é respectivamente. Então, quando diz cãozinho, é um substantivo, não é? Olha aqui o artigo, o cãozinho, no plural, um diminutivo, um gênero. Então, dá para saber muito bem que isso aqui é um nome de animal, não é assim, de um ser, né? Aqui, Dona Frica. Nesse contexto, dona aqui está para pronome de tratamento, né? Dona Frica. É como Senhor José, tá certo? Então, tem que observar o contexto, tá certo? Essa palavra dona, ela poderia ser um substantivo, mas em outro contexto. Por exemplo, a dona saiu apressada. Então, a dona já seria um substantivo, mas aqui está no contexto, Dona Frica. Então, é pronome, certo? Aí vem a 5. As crianças estavam todas reunidas no pátio dos fundos, apesar de agora ninguém impedir que elas andassem pelos corredores do prédio, felizes com o resultado de sua aventura. Aí é uma questão gramatical também. Aqui é a parte do livro final, não é? Foi o final. Então, veja, o Gaspar, ele era um terrorista brasileiro que havia, sei lá, desaparecido por um tempo e aí voltou para mostrar o poder dele, para mostrar o poder de destruição. E aí ele ia causar esse terror numa festa. Ele pegou todos os moradores do prédio, tinha um compromisso com ele, não é? Até mesmo o pai de Caruncho. Por quê? Porque o pai de Caruncho, ele era promotor de eventos. Então, ele estava envolvido no evento, na festa. E o pai do outro garoto do prédio, ele era inventor. Ele inventou os tamancos,
só que a invenção dele era uma invenção boa, que tinha assim um dispositivo no salto que provocava um som legal, que você podia andar com os tamancos e o ritmo da música. Só que o Gaspar, como ele não conseguiu vender assim, não é, a invenção dele, financiar e tudo, aí o Gaspar se aproveitou da situação para chantagear. Então, trouxe a invenção dele de Portugal para o Brasil, e aí, no lugar da música, ele colocou uma arma química lá, que era um pó que provocava uma coceira que feria as pessoas. Então, ninguém ia saber, porque à medida que ia pisando, ia soltando esse pó lá. E as crianças conseguiram resolver, conseguiram descobrir. Tinha uns investigadores também lá, que aí ajudou aí, e eles se uniram com as crianças e conseguiram salvar, não é? Salvar as pessoas dessa arma, desse perigo, tá certo? Então, no final, as crianças estavam todas reunidas no pátio dos fundos, apesar de agora ninguém impedir que elas andassem pelos corredores do prédio, porque o Gaspar não permitia que as crianças andassem, tá? As crianças eram proibidas, ele era muito esquisito, ele era muito de mau humor, assim, o tempo inteiro, e as crianças agora estavam felizes com o resultado. Então, quando as crianças felizes, felizes aqui é adjetivo, né? Porque caracteriza aqui criança. Criança é substantivo e aqui feliz. Aí, com o resultado de sua aventura. Aí, a aventura aqui já é um substantivo. Tá vendo aqui o pronome, ó, determinando sua aventura. É um substantivo. Nesse caso aqui é abstrato, né? Porque a aventura ela não existe sozinha. É alguém que vive a aventura, né? Então, a resposta é adjetivo, né? Felizes, e aventura. Cuidado com essa palavra aqui, respectivamente. Quando diz respectivamente, é na ordem. Na ordem. Então, vem felizes e aventura. Então, aqui a frase termina sendo invertida pelo seguinte, porque vem adjetivo, depois substantivo, tá certo? Só que felizes se refere à criança. Tá certo? Então vamos à próxima. Próxima é uma questão do livro Don Quixote. Então, esse livro, o Don Quixote, ele foi assim, houve uma reunião com vários escritores. E eles, na avaliação, decidiram, assim, que o Don Quixote foi o livro, é o maior livro, é o melhor livro, é o mais bem escrito, porque o Don Quixote, assim, é cheio de metáfora. Apesar de ter sido escrito há mais de 400 anos, traz uma mensagem que até hoje, né? Até hoje se questiona assim a mensagem do Don Quixote, além da personalidade dele ser uma personalidade assim forte, honesta, não é? Teve uma parte lá que ele diz assim: eu valho por 100, quer dizer, você observa que o tempo todo Don Quixote é um louco, é um maluco, mas a mensagem, mesmo ele sendo um maluco, ele traz uma mensagem assim humana, não é humana, que as pessoas pensam bastante, refletem bastante a respeito do comportamento de Don Quixote como personagem. Até aquela parte que ele promete ao Sancho, que é aqueles que
que segue, não é? Com ele nas aventuras, o próprio Sancho, ele tem também um bom caráter. Quando ele se torna o rei lá da ilha, ele resolve problemas que deixa todo mundo admirado, como ele tem a capacidade de resolver e com aquela reflexão, tá? Lembra quando a moça veio questionar a respeito do rapaz que tinha agredido, e aí ele fez um teste, não é? Ó, pega a bolsa, agora toma dela. E o rapaz não conseguiu, porque a mulher é bastante forte. Então, são reflexões assim que deixou todos, na época, admirados. E hoje também, se formos analisar, está se vendo lá que aquela personagem, a mulher, ela estava querendo tirar vantagem lá da situação, né? Naquele contexto. Outra parte também que eu assim analiso e que traz para a atualidade é aquela parte da Marcela, não é? A Marcela, porque os homens viam a Marcela assim como, sei lá, a mulher linda e todos se apaixonavam por ela, quer dizer, se apaixonavam, mas será que era o amor verdadeiro, né? E ela recusava, né? Ela não aceitava. Então, hoje, se formos analisar, então a mulher ela é muito vista assim também, né? Com essa beleza, né? As pessoas procuram analisar mais a mulher, muitas vezes não o interior, mas o exterior, né? A beleza exterior. E ele questiona isso, porque ela era bela, mas nem por isso ela se sujeitava assim ao amor, ou sei lá, ou à paixão dos homens, tá certo? Mas vamos ver aqui, né? Isso aqui são questionamentos, o livro tem muito o que comentar. Vamos ver a questão aqui. Um lugar da Mancha, região da Espanha, viveu um fidalgo. Era rijo, com corpo de pouca carne, rosto ossudo, amante de caçadas, lia histórias de cavalaria, mergulhou tanto nessas leituras que acabou perdendo o juízo. Tinha a cabeça cheia de desafios e batalhas, amores. Agora só faltava uma dama por quem se apaixonar. Aí, nesse contexto, qual nome foi dado pelo fidalgo à dona de seus pensamentos e por quem iria se apaixonar? Não é? Então, essa parte aqui do livro fala da Dulcineia em quase todo o livro, tá? Ó, na página 37 fala dela, na página 57, 63, 102, na página 70, tá? Então, na verdade, ele nem conhecia Dulcineia. Existia uma moça que ele observava e achava muito bonita e, sei lá, se apaixonou por ela. E aí ele imaginou que essa moça, né, poderia ser a Dulcineia. Então, a Dulcineia é a paixão da vida dele e ele é muito sincero, não é? Ele é muito sincero, que outras mulheres até, assim, se aproximavam dele, mas ele, não, meu amor pertence à Dulcineia. Vamos ver na página 37 o que diz aqui da Dulcineia. Tem muita coisa que fala da Dulcineia, né? Se, como costuma acontecer a cavaleiros andantes, eu encontrar pelo caminho algum gigante e, enfrentando, sair vitorioso, não seria bom mandá-lo ajoelhar-se diante de minha senhora?
Então, todas as lutas ele dedicava a Dulcinea, tá? Na 57, a página 57. Vamos ver o que ele diz aqui da Dulcinea. Página 57. Oh. Concedo o que pede, senhora, com a condição de que esse homem se apresente à dona Dulcinea para que ela faça com ele o que bem lhe aprouver. Quer dizer, ele venceu uma batalha e aí disse, ó, o agradecimento, o pagamento é esse. Vá até Dulcinea e se disponha lá e veja o que ela quer fazer com você. Tá certo? Página 63 também fala da Dulcinea. Então, o livro é repleto dessa paixão dele por Dulcinea, tá? Na 63, diz assim: Eu irei, respondeu o cavaleiro. Dom Quixote passou a noite pensando em Dulcinea, imitando os apaixonados por Marcela. Sancho Pança acomodou-se entre o burro e Rocinante e dormiu como dorme quem sente o corpo todo moído. E tem várias outras partes, tá? Então, a moça, assim, a princesa que ele chamava, a senhora, o Don Quixote era Dulcinea, porque ele achava que todo cavalheiro tinha que ter uma princesa, tinha que ter a sua amada, que era a razão das batalhas, não é? Que era para conquistar, enfim. E outra coisa também aqui, muito bacana, que eu achei, é que tudo começou com a loucura dele por causa dos livros. Então, ele lia muitas histórias, não é? Gostava muito de ler. E tudo acontece por conta dessas leituras. Vamos a 7. A 7. Apareceram na estrada 2 frades montados em mulas. Atrás deles vinha uma carruagem protegida por alguns homens. Na carruagem viajava uma senhora que ia a Sevilha. Os frades não viajavam com ela, mas, ao vê-los, Dom Quixote disse: ou muito me engano, ou esta será uma grande aventura. Aqueles 2 vultos negros são feiticeiros que raptaram a princesa e a levam presa na carruagem. Vou salvá-la. Fique tranquila, senhora minha, pois derrotarei seus sequestradores. Suma daqui, gritou o escudeiro da senhora. Os 2 homens passaram a luta. Nessa luta, o fidalgo sofreu um golpe que lhe feriu seu corpo e ele perdeu parte da orelha. Então, essa parte da orelha tem diversas partes no livro que fala dessa parte, até quando ele chega àquele reino, que ele está com o ferimento na orelha e as pessoas tratam, né? Colocam um remédio lá. Né? Nessa 7, fala dessa orelha na página 55 e 57, tá? É no capítulo dos moinhos de vento. Dá até para ler aí se desse tempo. Mas anote aí a página que dá para ler a parte dos moinhos de vento, que é quando ele, naquela luta, ele perde parte da orelha. E em várias partes do livro fala dessa, que ele está colocando remédio ou coisa assim. Na 8, diz assim: logo que amanheceu, os cabreiros despertaram Don Quixote para que fosse com eles ao enterro. Um amigo do morto levou um maço de escritos de Crisóstomo e, enquanto era cavada a sepultura, leu seu último poema intitulado Canção Desesperada. Venho para dizer a todos vocês que não sou culpada por essa morte. Nunca
incentivei o amor de Crisóstomo, nem o de ninguém. Não tenho culpa se a minha beleza faz com que se apaixone por mim. Sou rica, sou livre e não me sujeito a ninguém. Não amo nem engano, não zombo de um, não me divirto com outro. Na verdade, não pretendo casar com homem nenhum. A pergunta: a moça a quem foi atribuída a causa da morte do rapaz foi a Marcela, tá? Então, na questão 8, tem na página 64 e 65 do livro, tá certo? Então, é só conferir lá. A 9. De repente, no caminho avistaram os 30 moinhos de vento. Hora de aventura, Sancho Panza. Está vendo aqueles enormes gigantes? Vou combatê-los e matá-los, para livrar a terra dessa má semente. Que gigantes? Aqueles de braços enormes. Senhor, olhe bem, não são gigantes, são moinhos. E não são braços, mas pá que giram com o vento. A classe gramatical das palavras destacada no trecho acima é, então, combatê-los. É pronome, tá vendo? Esse los substitui os gigantes, né? E senhor é um pronome de tratamento. Então, pronome pessoal oblíquo. Lembra que terminado em R toma a forma de lolar? Então, combater, combatê-los. E senhor, tratamento de respeito, né? Vamos a 10. Diz assim: se os que fugiram quiserem saber quem foi o destemido cavaleiro que os atacou, diga que foi o famoso Dom Quixote de La Mancha, também chamado de o Cavalheiro da Triste Figura. Dom Quixote quis saber por que Sancho tinha chamado assim, e o escudeiro explicou: porque fiquei olhando-o à luz da tocha e, de fato, tem a pior figura que já vi na vida. Talvez seja por causa do cansaço. Aí, no excerto da cima, as palavras em destaque são o escudeiro, artigo, e olhando-o, esse o substitui alguém, pronome, tá? Então, a nossa avaliação foi essa. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.